preservar? Você sabe o que é isso? Preservar é manter vivo o patrimônio memorial e cultural de uma sociedade. É reconhecer e tornar reconhecida a sua identidade. É deixar para as gerações que se seguem as marcas do que foi vivido, construído e experimentado. Preservar é ter memória, e ter memória é estar apto para conservar os acertos e evitar os erros. É através da preservação que evoluímos, pois quando preservamos, temos sempre um ponto de partida para a construção de algo novo e melhor. E como podemos preservar? Quando tratamos de informação e conhecimento, a preservação se dá, sobretudo, pelo registro. Ao longo dos tempos, o homem vem deixando marcas, ou seja, registros do que fez e faz. Seja através de pinturas rupestres, papiros, papéis e, atualmente, suportes digitais como CDs, DVDs, ambientes virtuais, pendrive, HD, MD. Como preservar nossa história nesses novos suportes de armazenamento? Onde você guarda as suas fotos? E aquela pesquisa, aquele trabalho que você fez para a sua escola, para a sua universidade? Será que você toma todos os cuidados para preservar as informações que você produz? Aquele vídeo, aquele CD, aquele DVD que você gravou? Será que você está tomando todas as medidas acertadas para preservar informações importantes? Pois é. Toda informação é importante e merece ser preservada. Para conversar e debater com a gente sobre essas questões, nós convidamos Marcos Galindo, professor do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Línguas e Cultura da América Latina pela Universidade de Leiden, na Holanda. O professor Marcos Galindo é coordenador do Laboratório de Tecnologia do Conhecimento da UFPE, o LIBER, e um dos responsáveis por um estudo que vem sendo desenvolvido acerca dos problemas que envolvem a preservação da memória em suportes digitais. Professor Marcos Galindo, tem se falado muito acerca da preservação da cultura, da preservação do meio ambiente, da preservação da informação. Qual a importância de se preservar a informação? Bom, preservar, a gente trata de preservar recursos de uma forma geral, mas isso não é um estudo novo, é um estudo antigo. Antigamente se fazia isso em meios analógicos, se preservava livros, se preservava fotografias, outros materiais. Com a chegada da tecnologia da informação, esses materiais que eram tradicionalmente produzidos em meio analógico, em papel ou outros suportes, eles passaram para o universo do digital, do virtual. Só que esse meio é muito mais sutil, apesar dele permitir uma transmissão muito maior e ter possibilidades de comunicação e de difusão muito mais acentuada do que os outros materiais, ele também é muito mais sutil e muito mais passível de perda, passível de danos, passível de degradação de uma forma geral. Então, isso faz com que surja a necessidade de criar-se metodologias, estudos para conservar esse conhecimento que está registrado em meio digital. Mas sempre houve essa preocupação? Sim, sempre houve em papel, sempre houve quando a preocupação da preservação, ela é uma coisa presente na museografia, presente nos arquivos, né? Mas agora a gente criou um horizonte novo, um horizonte digital, e ele se estende, necessitando naturalmente de mudança na tecnologia, mudança nos métodos de preservação dessa matéria em meio sutil digital.
tecnologia avançou, mas a gente sempre ouviu falar em preservação em papiros no Egito, na China, livros, fotos, filmes. E com essa evolução, o que vem a ser o que se chama de preservação digital, em suportes digitais? Preservação digital, na verdade, é um conjunto de metodologias que são aplicadas para a conservação desses suportes, né, visando a transmissão deles para gerações futuras. Tem uma coisa que é muito utilizada no meio ambiente, quando se fala em preservação do meio ambiente, as pessoas dizem assim, o meio ambiente não é nosso, nós tomamos de emprestado dos nossos netos. Esse mesmo raciocínio vale para a preservação digital. Na verdade, preservação do patrimônio memorial de uma forma geral. Você tem uma fotografia, você tem um filme que foi produzido em meio digital ou em meio analógico. Na verdade, apesar de você ter produzido isso não pertence a você, pertence a seus netos. E a ideia da preservação reside nisso, em guardar essa produção cultural, intelectual, para a posteridade. Olha, eu conheço gente que confia mais no vinil, no disco vinil, do que no CD. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, qual a diferença entre os suportes mais avançados e os anteriores, em relação à confiabilidade, durabilidade? Eles têm, as pessoas que confiam mais nos meios analógicos, têm razões e boas razões para isso. Eu não tiro a razão deles de confiar mais no que é no vinil, ou no papel, ou nessas coisas, nesses suportes físicos de uma forma geral, porque isso está dentro de uma zona de conforto e é importante. Nós conhecemos, nós dominamos durante muito tempo esses materiais, foram conservados, as técnicas de conservação e preservação para esses materiais, elas são muito mais consolidadas. Por outro lado, eles perdem no quesito difusão. Se a gente pensa que o que a gente produz cultura para difundir conhecimento, para gerar conhecimento, para que as pessoas possam ter acesso, ou seja, em última análise, a gente produz cultura para que ela seja acessada. Esses meios digitais, eles têm muito mais poder de difusão. E aí está a conservação dos produtos em meio digital, eles se confiam muito mais na quantidade do que é produzido, ou seja, você pode ter 200 cópias de um disco e certamente de um vídeo você vai poder ter muito poucas cópias. Custa muito caro produzir analogicamente, em meio analógico, e custa muito barato se reproduzir e se manter esses registros que são produzidos em meio digital. Então, é verdade, a gente perde por um lado na questão do conforto da conservação no meio analógico, mas a gente ganha muito mais em qualidade, ganha muito mais em poder de distribuição e ganha muito mais na capacidade de preservar isso em diversas as fontes, em diversos armazéns. Com esse hábito de se utilizar mídias digitais e internet, como é que vai ficar o livro, a biblioteca? O livro vai acabar, a biblioteca vai acabar? Hoje eu acho que dá para a gente falar bem sobre isso. Alguns anos atrás essa coisa ainda assustava muito as pessoas, mas passados aí, nós temos aí 15 anos da internet bem consolidada, hoje já não dá mais para a gente se assustar com essas coisas, né? O que a internet, um dos efeitos mais interessantes da internet foi ter alavancado a indústria de celulose. Nunca se vendeu tanto papel, nunca se produziu tanto livro como hoje. Isso acontece por quê? Porque um dos maiores vendedores de livro é a própria internet. Então você entra no Amazon você entra no Amazon Books, um outro bookstores que estão disponíveis na internet, você pode comprar um livro na China e ele chegar em tua mão em 2 dias. E isso fez com que essa comodidade e a baixa dos preços que foi promovida pela internet fez com que se produzisse muitos livros. De forma que eu não me assusto com isso, não. Eu acho que o livro vai estar aí por muito mais tempo e ele nunca teve tão consolidado. Isso não quer dizer que ele não vai desaparecer, não. É possível, mas não por esses motivos que foram elencados e que foram alardeados durante esse tempo todo. Agora vem uma questão muito prática, que eu acho que todo mundo que está acompanhando esse programa vai querer ouvir as suas dicas, as suas informações. Com o avanço da tecnologia, novos softwares,
todo esse aparato que se tem aí, como fazer para acompanhar a evolução dessa velocidade tecnológica sem perder as informações produzidas? Essa é a base do desafio da preservação digital, né? Você manter ativa a informação em meio digital. Mas manter a preservação digital não é somente preservar a base, o suporte onde está. Não é só você conservar, por exemplo, um CD-ROM com as tuas imagens, com áudio, qualquer outra coisa que você, qualquer tipo de registro que você tenha. Mas também conservar o código lógico, o software que foi gerado para fazer, para produzir aquilo, mas também os equipamentos que foram gerados para produzir esses equipamentos. Por exemplo, há alguns anos atrás a gente tinha versões de um editor de texto qualquer que vai evoluindo. Certamente as versões primárias desse mesmo software, mesmo de um mesmo fabricante, elas não servem para você utilizar para abrir uma coisa que foi produzida numa versão anterior. Então é necessário que haja o que a gente chama de refrescamento, né, que é à medida que esses programas vão evoluindo, que você vai passando de um para o outro, e de modo que você tenha essa informação, tanto ela no original, quanto ela no formato mais recente que permita o acesso. Mas é importante também que você tenha acesso aos equipamentos. A preservação digital também se preocupa com isso. Por exemplo, você tem um áudio que foi produzido, nós pegamos agora um acervo de áudio que foi produzido na Sudene, as reuniões as assembleias da Sudene, por exemplo. Esse material está gravado em rolos de fita. Você ainda encontra esses gravadores de rolo de fita, mas há uma dificuldade, isso não é operacional trabalhar com isso. Então é importante que você mantenha as fitas conservadas, que você passe isso para uma base digital, que você conserve os equipamentos para que aquilo sempre possa estar acessível para o conjunto, o conjunto da memória ela esteja acessível. Então é uma preocupação muito mais ampla. Então há riscos, né? Riscos. Há riscos. A gente pode dizer que a preservação digital é segura? Não, a informação digital não é segura. A informação que está registrada em meio digital, ela não é segura. A preservação é justamente um modelo teórico, né? Um modelo que está evoluindo naturalmente, de metodologias e de procedimentos que ajudam a diminuir o risco, que diminui as nossas incertezas, mas ele não é de todo seguro. E quais são esses riscos? Os riscos estão justamente em você perder, na verdade o risco maior é perder a informação, né? E a gente diminui esse risco à medida que a gente encontra alternativas, estratégias que dão a volta nesses problemas. Por exemplo, há pouco falávamos sobre o MATIC. O MATIC é um formato analógico, né, que a gente pode transformar ele no meio digital. Se eu transformar isso em meio digital, quem me garante que daqui a 10 anos essa informação possa estar acessível? É seguro guardar informação no pendrive ou ele deve ser usado somente para transportar arquivos? O pendrive ou flash drive, como também é comumente conhecido, é um dispositivo desenvolvido primariamente para transporte de informações nas suas mais variadas extensões, sejam elas texto, imagem, áudio ou vídeo. Com a tecnologia adotada nos pendrives, como a memória flash ou também a entrada de USB, e principalmente pela sua característica de portabilidade e a capacidade de armazenamento, comparada com as outras mídias, como o CD e o DVD, intensificaram o uso do pendrive como guarda de informações provisórias. Neste sentido, não existe uma mídia totalmente segura para a guarda permanente de informações. Professor Galindo, a professora Vildeane, em nosso quadro Desvendando, respondeu uma pergunta sobre segurança da guarda da informação em suportes digitais. Nós queríamos que o senhor explicasse
quais os suportes mais indicados para preservar os documentos em meio digital? Bom, isso vai depender de circunstância para circunstância, né? Em alguns casos, a preservação de curto espaço de tempo em CD-ROM e DVD ou em outras mídias móveis, elas são mais adequadas. Em outros casos, onde há necessidade de uma preservação por longo termo, é mais importante, talvez seja mais seguro a utilização disso em discos rígidos. Em alguns casos, até procedimentos de backup em mais de um local para garantir que a gente chama de espelhamento, né? Que se haja qualquer sinistro em um espaço onde tenha um desses depósitos, outra cópia esteja salvo. Então talvez essa seja uma coisa importante. Então a circunstância que vai dizer qual é a melhor aplicação, um diagnóstico da situação é que vai dar a aplicação adequada. E sobre as pesquisas sobre preservação da memória em meio digital, em que estágio anda o nosso país, o Brasil? Há alguma experiência que deu certo? Bom, esse é um problema. Na verdade, a gente não tem preservação digital no país. Nós não temos políticas de preservação digital no país. Algumas ilhas de preservação digital podem ser detectadas, mas, de modo geral, poucos espaços de preservação digital estão estabelecidos no país. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque, certamente, para os historiadores do futuro, nós vamos ter um período onde vamos poder observar um lapso grande de memória. Por exemplo, o que é feito hoje com as fotografias nos jornais? Como é que os jornais preservam a sua memória? Eles publicam hoje, amanhã aquela informação não é necessária mais porque isso já foi editado, já está dentro de um plano. Esse material já foi transformado num bloco maior, em PDF ou um outro arquivo que está disponível. Mas o original fotográfico daquilo vai para onde? Em alguns casos nós vemos uma preocupação em guardar aquilo. Mas na maioria dos casos isso é descartado sem a preocupação que nós tínhamos no passado. E certamente isso vai gerar no futuro um impacto para os historiadores. Outro caso, por exemplo, é a informação administrativa. Nós sabemos hoje que os historiadores, que as pessoas recompõem a memória com base nos arquivos que foram feitos no passado. Ora, se nós não guardamos a memória administrativa, se os nossos ofícios, os nossos relatórios, se os nossos registros memoriais, eles não são cuidados no presente, como eles vão ser pesquisados no futuro? Então, há uma necessidade, há uma premência, urge que se crie políticas sobre isso. Como está a pesquisa da preservação digital no país? Em alguns pontos vai bem, né? No centro-sul do país nós temos bons pesquisadores, no Nordeste muito poucos pesquisadores. Nós temos uma outra preocupação também com a preservação digital, é que a maior parte da tecnologia, das metodologias que foram desenvolvidas para a tecnologia digital, aliás, para as tecnologias de preservação do modo geral, a gente pode expandir isso para as tecnologias de preservação, tanto as analógicas quanto as digitais, foram desenvolvidas em países ricos, em países como a Europa, que estão na Europa, países como os Estados Unidos, países que estão em climas, geralmente, que estão em climas temperados, ou seja, frio e seco. Nós temos um clima no Brasil totalmente diferenciado. Nós estamos um país tropical e subtropical, de clima quente e úmido, ou seja, nós importamos tecnologia que foi desenvolvida para um clima totalmente diferente da gente e aplicamos essa tecnologia sem a devida reflexão. Uma das coisas que a preservação digital em modo físico tem feito, né, é estudar esses novos ambientes para que eles possam gerar metodologias, tratamentos que sejam aplicáveis à nossa realidade tropical, né? Como é que a gente vai preservar? Será que a gente preserva corretamente um CD-ROM
da mesma forma no Brasil como se preserva na Europa? Nós temos, essa é uma pergunta a ser feita, né? Lógico que não. Clima quente e úmido é o que os biólogos, os laboratoristas utilizam para fazer clima de cultura, né? E é o que a gente tem aqui. Então, nós temos, na verdade, um grande clima de cultura para fungos, para bactérias, para agentes biodegradadores. Nós não temos políticas de preservação no que diz respeito ao manuseio desses materiais, nem ao fabrico de certos materiais que são utilizados para o suporte dessa tecnologia. Então, há uma gama enorme de preocupações que precisam ser estudadas. Além disso, a gente tem outras preocupações que são mais do ponto de vista político, especificamente. É como o Estado vê a ação de preservar. O que é que tem que ser preservado, como é que tem que ser preservado. Nós temos uma coisa que vai muito bem, que é a parte de segurança da informação. Essa parte é assim, que dado tem que ser preservado em função de sigilo, não em função de memória. Então, essas coisas, a pesquisa, de modo geral, ela se situa nesses campos onde esses problemas são mais evidentes. Em termos de custos, custa caro preservar a memória em suportes digitais? Custa muito mais caro perder. É muito mais caro perder a informação do que preservar. Quanto custa manter um estudante de doutorado, bolsas, salário de professores, infraestrutura de universidade, água, luz, energia, impostos, uma série de coisas, custos que estão envolvidos para produzir o conhecimento. No final, esse conhecimento, ele vai ser, o produto desse conhecimento é uma tese, uma dissertação, ou um livro, ou um vídeo, ou uma peça de teatro, ou uma produção musical. Se a gente não preserva isso adequadamente, não é só preservar o resultado final, mas também os passos que levam à produção desse conhecimento, a gente está, na verdade, desperdiçando todo esse investimento que foi feito antes. Isso é muito mais caro. Perder isso é muito mais caro. Custa caro, sim, mas, na verdade, a gente não tem que ver isso como custo, tem que ver como um investimento. Por quê? Porque cultura gera cultura, conhecimento gera conhecimento. Então, se a gente tem esse conhecimento bem tratado, preservado e disponível para as gerações futuras, naturalmente esse conhecimento pode gerar mais conhecimento. E ele estando acessível, ele pode servir socialmente. Professor, a essa altura dos acontecimentos, as pessoas em casa que têm lá seus filmes, suas fotos, seus DVDs, seus documentos, estão querendo umas dicas, eu acho. Que dicas a gente poderia dar para elas para preservar a memória de forma adequada? Bom, primeiro, copiar, não ficar com uma única cópia disso, não guardar isso numa única cópia. Imagine a sensação que você vai ter se você guardou o filme de 1 ano de teu filho e como seu videocassete está quebrado, você passou 5, 6 anos sem manusear aquela fita e no dia que você vai abrir ela está mofada ou ela está inacessível. Né? A sensação de perda é uma coisa grave. Então, o mais importante é que a gente primeiro passe isso para um serviço que possa transformar isso em meio digital. E mais, distribua essas cópias com o pai, com o primo, com o avô. Né? Então você sempre vai ter uma cópia preservada, mesmo que você perca uma ou outra cópia, sempre alguém vai ter uma forma de você recuperar isso. Esse mesmo raciocínio vale para a preservação digital de uma forma geral. Se a gente tem um backup, se a gente tem processos de recuperação disso em diversas fontes, fica muito mais fácil da gente preservar. Uma coisa que é contrária a isso é que a gente tem ainda a cultura da propriedade da informação. Né? Não, mas isso é meu, eu não vou dar para ninguém, esse arquivo que está aqui na minha casa foi do meu avô, mas eu não vou disponibilizar para ninguém, isso é horrível. Né? Informação é um bem público, né? Informação, principalmente informação que tem esse valor memorial.
Isso tem que ser preservado por instituições que estão preparadas para isso. Nós temos diversas instituições aqui que podem fazer isso. Fundação Joaquim Nabuco desenvolveu uma expertise enorme, nós temos pessoas que estão muito bem preparadas para isso, a universidade e algumas outras arquivos públicos, a própria biblioteca. A biblioteca pública guarda tem 2/3 da biblioteca pública é de acervo memorial, né? Talvez a gente tenha poucos acervos no Brasil que tenham uma memória tão bem preservada quanto da biblioteca pública. Então, acho que a gente deveria pensar em retomar essa cultura de depositar os bens memoriais em instituições memoriais. Alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a essa entrevista? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que essa tem talvez lembrar uma coisa de Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, que ele dizia assim, que um tigre sempre será um tigre, mas ele tem que se reconstruir a cada geração, ou seja, e tudo que ele aprende se vai quando ele morre, porque ele não tem comunicação, ele não transmite às pessoas. Mas o mesmo Ortega y Gasset disse que o homem, na verdade, não é ele, é o somatório das suas gerações anteriores, das gerações das pessoas que os antecederam, né? Então, se a gente pensar nesse raciocínio, se a gente pensar assim, a gente tem que pensar na memória de uma forma mais ampla, pensar na memória não como uma coisa que nos pertença, mas uma coisa que tem um pertencimento universal, né? Que é importante que a gente preserve a memória não para nós, mas para as gerações futuras. Como será importante daqui a alguns anos que os netos dos meus netos escutem nossa conversa aqui, né? E pensem e reflitam sobre o que a gente está refletindo aqui alguns anos, algumas centenas de anos antes, sobre o que se falava sobre memória. Talvez seja importante. Nós queremos agradecer a sua participação em nosso programa falando de ciência e tecnologia e dizer que depois dessa entrevista a gente já sabe como preservar a memória desse programa da forma adequada. Obrigado. Obrigado.